Olá, gente, boa tarde. Mais uma quarta-feira, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, diretora da Ecoprime, e o tema de hoje é como preparar o seu filho para o futuro. Porque ciências, português, matemática, história, geografia não são mais suficientes. E a gente tem uma preocupação. Educação é uma preocupação de todos os pais. Tem algumas pessoas que dizem que a educação é o que a gente deixa para os nossos filhos e tem realmente esse peso. As escolhas que a gente faz hoje para a vida deles definem como eles vão viver de forma mais fácil ou mais difícil lá na frente. E é interessante perceber que a nossa visão de educação é muito diferente da educação que os nossos filhos vivem hoje. A gente viveu naquela época do beabá, bebê, da tabuada, que a gente passava lá um tempão tentando decorar aqueles números, E hoje a educação, até por conta de um contexto de mundo, tem passado por uma série de mudanças. Antigamente, a gente tinha uma educação muito mais conteudista e hoje no Brasil a gente ainda tem. Quem não se lembra da famosa Barça, da coleção da Barça, cada livro deste tamanho, que a gente ia lá e fazia o trabalho da escola e aí ia lá procurar qual era a Barça que tinha aquele conteúdo para a gente poder pesquisar. Então, a gente viveu realmente um outro tempo. No início da década de 70, iniciou uma revolução de educação no mundo, despontado lá em países como a Finlândia, e veio caminhando até a década de 90 e esses países, eles deixaram de ser tão conteudistas, como a gente aqui ainda é, de trabalhar tanto esses conteúdos de forma profunda, porque hoje, com a tecnologia, o conteúdo, ele está na palma da nossa mão. Tudo que você quiser saber, pode perguntar, aos que alguns chamam de pai Google, pergunta lá como fazer macarrão instantâneo, você vai encontrar um vídeo no YouTube, como empinar pipa azul, um tempo nublado, você vai encontrar. Então, todo tipo de conhecimento, todos os conteúdos que você pensar ou nem conseguir imaginar, eles estão lá no Google. Então, a gente tem uma necessidade hoje escolar, muito menor de estar trazendo conteúdos. Mas, Andressa, se os conteúdos eles não são mais tão importantes, como assim? Vocês na Ecoprime não trabalham os conteúdos? Sim, nós trabalhamos. Nós estamos no Brasil, onde exige um conteúdo pedagógico e um conteúdo ainda profundo em praticamente todas as matérias. Então, a gente trabalha esses conteúdos da forma como o Enem requer e a gente trabalha com excelência, porque somos chamados por Deus, a isso, Nós somos chamados a excelência. Então, nós oferecemos um ensino de excelência em todas as coisas. Mas, de fato, no mundo, não há mais o peso que o Brasil dá em termos de conteúdo. Porque, como tem tudo aqui na palma da minha mão, muito mais importante do que conteúdos específicos sobre geografia para alguém que vai fazer advocacia lá na frente, muito mais importante são as competências e as habilidades. A inteligência emocional, lembra? Há uns anos atrás, algumas 2 décadas atrás, despontou essa questão da inteligência emocional e aí foram publicados vários livros, estudiosos foram escrevendo muitos artigos sobre isso. Eu me lembro que no começo da minha carreira, eu amava ler aqueles livros do CSA, que falavam sobre carreira e tal. E eu me lembro de um depoimento uma vez que falava de alguns profissionais que eram tipo top de classe, que tinham conhecimento denso tecnicamente, mas que na hora da carreira, na hora de desenvolver a carreira do mercado de trabalho, ele travava, ele tinha muita dificuldade, porque ele tinha dificuldade de se relacionar, às vezes ele tinha dificuldade de trabalhar em equipe e não conseguia desenvolver a carreira. E aí todo aquele conhecimento que ele suou para conseguir acabava sendo parado, estancado, por conta da falta de habilidade socioemocional, de algumas competências e habilidades que ele precisava para desenvolver a carreira. Quem não já teve um professor que você escutava ele assim, e você sabia, assim, ele mostrava que sabia muito, mas que ele não tinha didática e você não conseguia absorver aquele conhecimento, Então é mais ou menos isso em relação ao conteúdo e em relação à carreira. Então, hoje a educação no mundo, ela tem focado competências e habilidades. Tem focado em desenvolver liderança, comunicação, trabalho em equipe, resiliência, adaptação a diversos tipos de situações. Tem
trabalhado no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas em todo lugar, em todos os âmbitos, seja você num canteiro de obras, seja você dentro da maior empresa, seja você na sua casa, você precisa resolver problemas, né? Então é uma habilidade uma das quais precisam ser trabalhadas. Então o foco hoje na educação está dentro dessas principais competências. E hoje a gente no Brasil, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque é claro que esse tipo de conteúdo pode ser trabalhado em sala de aula, mas com um conteúdo tão denso, os professores estão praticamente descabelados, tentando dar conta daquele livro, daquela grossura, na carga horária que a gente tem. Então, as escolas que têm uma visão mais moderna de educação e que entendem essa demanda de mercado, elas precisam dar conta de uma carga horária um pouco maior, para ter algumas disciplinas que são mais focadas para isso, para que elas preparem os alunos não apenas para o contexto brasileiro, mas que elas preparem alunos que estejam bons e preparados para o contexto fora do país. E outra, a gente tende a escolher escola ainda pelos resultados do Enem. Fala sério. A gente vai lá e vê a escola que teve o melhor resultado no Enem e escolhe aquela para o filho da gente. Gente, vestibular era a nossa época. A gente tinha que morrer de estudar para vestibular, se estressar, porque pelo menos para mim tinha 3 opções na época. Era federal, FESP e católica. E católica meu pai disse que não ia pagar. Então eu só fiz praticamente federal e FESP, porque era realmente o que dava para eu passar e dava pro meu bolso aí, né, organizar e pagar. Então, a gente tinha muito pouca opção. Então a gente tinha que estudar para acertar. Hoje, a realidade que os nossos filhos vivem é totalmente diferente. Vocês já pararam para pensar a quantidade de faculdade que existe só em Recife? Existe uma faculdade em cada esquina, para cada tipo de gosto, para cada bolso. Então a gente tem uma quantidade enorme de faculdades e universidades disponíveis. Sem contar que, no nosso tempo, quem conhece uma pessoa que fez universidade fora, assim, vai ganhar um prêmio. Porque era muito raro isso acontecer. Hoje, a universidade fora é algo totalmente palpável, plausível, alcançável. É uma possibilidade real para os nossos filhos. Então, assim, hoje a preocupação não pode ser, gente, mais no Enem. O Enem ele vai garantir o seu filho passar nas universidades públicas, ok. Mas se ele não passar, ninguém vai morrer por isso, porque existem universidades particulares de excelente qualidade, que são muito boas e que muitas vezes oferecem até uma educação melhor do que as universidades públicas que a gente tanto valorizava antigamente. Então, hoje a gente ainda vê alguns alunos de ensino médio, né, em processo de depressão, em processo de ansiedade, né, às vezes se cortando, e é uma coisa realmente muito triste, porque eles não precisam passar por isso, né? É o tipo de pressão que eles não precisam. O que a gente precisa entender é que a gente precisa formar os nossos alunos, sim, bons pedagogicamente e preparados para esse mundo, né, para entrarem numa boa universidade no Brasil ou no exterior. Eu costumo dizer aqui na escola que um dos nossos papéis quanto pais é garantir aos nossos alunos, aos nossos filhos, possibilidades. A gente não sabe o que eles vão querer fazer, a gente não sabe se eles vão querer estudar fora. Talvez aquele curso, aquilo que eles amam fazer, o melhor curso seja na Holanda. Se eles estiverem preparados, desde agora, eles poderão realizar o sonho deles e estudar esse determinado curso na Holanda. Então, o nosso papel hoje é de entender a educação, quebrar essas nossas ligações, esses nossos preconceitos e essa nossa ligação que a gente tem com o passado e de achar que o mais importante na vida do estudantil do nosso aluno, do nosso filho, é formá-los para passar no vestibular, né? No Enem, hoje mudou de nome, no Enem hoje. Não é, né? O nosso objetivo é formar os nossos alunos de forma completa, que eles tenham conhecimento básico das disciplinas, mas que eles saibam também, estejam sendo desenvolvidos nas competências e habilidades, que é o que vai garantir a eles serem felizes, né? A maioria dos pais querem que os filhos sejam felizes. É o que vai garantir a eles realizarem seus sonhos, serem o que quiserem ser, fazerem aquilo que são apaixonados, terem sucesso em todas as coisas, se relacionarem bem com maridos, filhos, amigos, né? E todos os seus colegas de trabalho, com o seu chefe e crescer na carreira. E hoje, diferente do tempo atrás, a vestibular era a nossa única saída. Ou você fazia vestibular ou você estava fadado ao fracasso na sua carreira profissional e ponto. Gente,
Hoje em dia a realidade é diferente. Empresas como a Google e como o Facebook liberaram uma matéria dizendo que não era necessário ter graduação, que eles poderiam se estudar lá aquele que soubesse como fazer. Afinal de contas, vocês já pararam para ver quantos cursos existem na internet? Milhões de cursos, você sabe, você aprende a fazer todas as coisas lá. Eu vi um treinador de pessoas falando sobre... Alguém perguntou pra ele lá na história dele, o Wendel Carvalho, perguntou na história dele, dizendo que queria abrir um negócio, perguntando que curso fazer, perguntando se faria administração. Ele fez, não, meu amigo, não faça administração. Você não vai aprender a abrir um negócio como fazendo administração. Vai fazer curso na internet, no Senac, de como abrir seu negócio, é muito mais válido, faz muito mais sentido. Né? Vai fazer mentoria com alguém que tem uma grande empresa e que vai ajudar você nesse trajeto. Então a mentalidade hoje é muito diferente da que a gente tinha antigamente. E aí a gente tem uma dificuldadezinha de romper com o passado, mas a gente precisa fazer esse exercício para que a gente possa enxergar de forma mais clara qual é a melhor educação para o meu filho e como eu posso de fato preparar ele para essa realidade que ele vai viver no futuro, que será o presente dele, né, daqui a uns 20 anos. Eu falei, eu acho que desordenadamente aqui, né, durante os 10 minutos, 15 minutos talvez. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo pra vocês. Temos sim várias pessoas aqui comentando, curtindo a gente. E Gisele comentou, esse tema é perfeito, por isso que eu amo essa escola. E também temos uma perguntinha, que tipos de atividades a Ecoprime oferece para desenvolver competências e habilidades? Perfeito. Olha só, a gente, por exemplo, oferece a disciplina de robótica, que é uma das disciplinas que eu amo. Os alunos eles são divididos em grupos de 4 e em todas as aulas eles exercem uma função e um papel diferente. Então, um é o líder, o outro é o organizador, o outro é o que vai comunicar ao grupo qual foi a solução que eles desenvolveram através de robótica. E assim eles conseguem, e o outro é o montador. Um é planejador, montador, comunicador e o líder. Então, eles têm esses papéis e eles vão trocando a cada vez. Então, eles não aprendem apenas a liderar, a como serem liderados, eles aprendem a trabalhar em equipe, eles aprendem a se organizar quanto grupo, e o comunicador ele tem o desafio de se levantar e explicar para a turma como foi que eles chegaram naquela solução e como eles chegaram ali naquele produto. Então, a robótica, por exemplo, é uma matéria que se trabalha isso. E aí a gente tem teatro, por exemplo, que trabalha muito essa questão da autoconfiança, trabalha a questão da timidez, o aluno ele se coloca ali naquela posição de oratória, de postura. Então é outra disciplina que a gente trabalha isso também. E bem, isso pode ser trabalhado em sala de aula também de várias formas. A gente tem outra pergunta? Isso, de Tassi Cantarelli. Como a Beca vai ajudar a Ecoprime nessa caminhada? Ok. A Beca, para quem não sabe ainda, é uma editora cristã que tem 50 anos de atuação, né, num trabalho sólido e reconhecido. Ela está internacionalmente no mundo, mas principalmente nas principais escolas dos Estados Unidos e do Canadá. A Beca, sendo uma escola e tendo um conteúdo, um currículo bilíngue conceituado, ele garante aos nossos filhos uma maior possibilidade de entrar em universidades fora do país. Porque a gente não vai estar só realizando aqui, oferecendo um conteúdo bom pedagogicamente, mas um conteúdo já reconhecido, já aplicável nas melhores escolas norte-americanas. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Beca, ela só está nas escolas particulares. Nos Estados Unidos, as escolas públicas, elas já têm uma qualidade muito boa de educação. Então, só entra nas escolas particulares as famílias que realmente querem algo diferenciado, educação diferenciada para os seus filhos. E a Beca está exatamente nessas escolas, oferecendo uma educação high level para os nossos alunos, né, nivelando-os internacionalmente. Inclusive, o tempo da gente está um pouquinho estourado, mas é bem importante a pergunta de Tassiana, eles vão ser submetidos a testes anuais, no mínimo 2 vezes por ano, que são testes que são aplicados para todos os alunos do mundo que tem educação ABECA. Então, eles vão estar sendo nivelados internacionalmente com alunos de outros países, garantindo
garantindo a gente, quanto pais, ver os nossos filhos realizando seus sonhos, né? E se for da vontade deles, indo para fora, realizar um curso lá fora. E tem mais uma pergunta pra gente poder encerrar. Deinha perguntou, com quantos anos eu posso colocar a minha filha numa aula de inglês? E temos outra pergunta, se der tempo também. Certo. Veja, quanto mais cedo, a gente respondeu isso outra vez, quanto mais cedo, melhor, Deinha. Então, assim, as crianças, existem vários estudos falando sobre bilinguismo e se fala de todos os benefícios do bilinguismo. Quando a gente pensa em inglês, a gente normalmente pensa em inglês como algo para o mercado de trabalho, mas existem muitos benefícios cognitivos. Uma criança de 0 anos, se ela tiver acesso ao inglês, já é massa. Porque eles têm, quanto mais cedo, até os 4 anos, o cérebro deles é uma esponjinha e capta muito conteúdo, né? E tá mais predisposto a aprender novas línguas até essa idade. Então eu te sugiro que até assim em casa você pode colocar, dependendo da idade da sua filha, quando ela for assistir televisão, você pode colocar ela para assistir filmes em inglês, você pode colocar ela para ouvir músicas em inglês, porque ela dentro de uma escola bilíngue ou não, isso ajuda aí nesse processo minimamente. Tá joia? Mais uma pergunta? Isso, temos outra perguntinha. Também de Tassi. Como vai ser esse impacto em sala de aula para os seus alunos? Do o quê? impacto da Beca. Certo? A Beca, como eu estava dizendo, ela é uma editora. Então, os livros da Beca, eles vão ser usados dentro de sala de aula, trazendo esse currículo que é tão reconhecido, sólido e que oferece resultados incríveis já no mundo afora e vai estar trazendo esses resultados incríveis também para a Ecoprime, fomentando e fortalecendo o conteúdo que a gente oferece. E, gente, meu tempo está bem estourado. Obrigada pela participação, foi muito bom poder estar respondendo as perguntas de vocês. E na próxima quarta-feira, 12h07, a gente tem live novamente e a gente vai estar dando continuidade a esse conteúdo. Então marca na agenda pra gente poder estar conversando mais um pouquinho sobre isso que a gente conversou hoje, tá joia? Então a vocês, muito obrigada e até a próxima semana.